Porque todos nós não conseguimos alcançar o que Deus espera. Since you've become a Christian, Então, se você se tornou um cristão, have you ever sinned? será que depois que você se tornou cristão, você nunca mais pecou? Well, I think you have. Eu acho que sim. But we have a Redeemer Mas a gente tem um Redentor who will forgive us que vai nos perdoar and who tells us go and sin no more. e que vai nos dizer, vai e não peque mais. So nations can be Christian but still not be perfect. Então, as nações podem ser cristãs e, mesmo assim, continuar sem ser perfeitas. But simply put, a Christian nation is one founded upon biblical principles. Mas uma nação cristã, de uma maneira simples, é aquela que é fundada sobre princípios cristãos. It's where the Bible forms the foundation of the law and morality of the people. É quando a Bíblia forma as fundações ou o fundamento da moralidade, das leis do povo. It's where people look to this book as the source of life, law, morality, etc. Uma nação cristã é quando o povo olha para este livro como a fonte da vida, da lei, da justiça, etc. Or it's a nation whose power and form is biblical. Uma nação cujo poder e forma são bíblicos. Now, this diagram represents the power and form of a Christian nation or a free nation. Este diagrama aqui representa o poder e a forma de uma nação cristã. These pillars represent the form or framework of a free nation. Estas colunas representam a forma ou o modelo de uma nação cristã. And the foundation blocks represent the power. E esses blocos de fundação representam o poder de uma nação cristã. Here's the same diagram where you can read. Aqui está um in diagrama que você vai Portuguese. poder ler um pouquinho melhor. Now, forms of government are important. Veja, formas de governo são importantes. The form of government that we construct for our nations should represent the Christian idea of man. A forma de governo que a gente constrói para a nossa nação deveria representar, should represent, The Christian idea of man. a ideia cristã do homem. Man is a sinner, O homem é um pecador and he cannot be trusted with too much power. e ele não pode receber muito poder. So when we construct a government, we need to make sure we don't give too much power to men. Então, quando a gente constrói um governo, a gente precisa ter a certeza de que não está dando muito poder aos homens. So we have a constitution Então, nós precisamos ter uma constituição that limits the power of the government. que limita o poder do governo. We separate powers among different branches Nós separamos o poder em diferentes seções, so that one can check the other from abusing a power. para que um possa observar o outro, controlar o outro quanto ao abuso de poder. We keep the power close to the people, Nós mantemos o poder perto das pessoas, not letting the national government have too much power. não dando ao governo nacional, não deixando o governo nacional ter muito poder. We elect representatives to hold them accountable if they're not doing their job. Nós elegemos representantes e os trocamos caso eles não estejam fazendo bem o seu trabalho. These are some of the components of the form or framework of a free nation. Esse aqui são alguns dos componentes da forma de uma nação livre. I've used here the term constitutional republic. Aqui você está vendo o termo república constitucional. You could use other terms as long as you define them. Você pode escolher outros termos In à order to medida que você vai describe definindo, a free or Christian nation. de modo que descreva uma nação livre ou uma nação cristã. Now, as I say, forms are important. Como eu disse, formas são importantes. We need to understand forms and construct them properly. Nós precisamos entender as formas e construí-las apropriadamente. But what is more important Mas o que é mais importante is the power. é o poder. The power are the internal principles and ideas in the heart of a people. O poder são os princípios internos e as ideias no coração das pessoas. Because without this power within the people, Porque sem esse poder dentro das pessoas,
no matter how good the form of government, Não importa quão boa é a forma do it governo, won't be effective. ela não vai ser efetiva. Therefore, I want to first center in on these internal principles. Então eu quero primeiro focar, entrar nestes princípios. These principles that are necessary to support a Christian nation. Estes princípios que são necessários para sustentar uma nação cristã. So the first fundamental principle Então o primeiro princípio fundamental is the principle of self-government. é o princípio do autogoverno. Self-government. Autogoverno. Now, when you hear the word government, Quando a gente ouve a palavra governo, what comes to your mind? o que vem à sua mente? What do you think? O que você pensa? Well, in the United States, a lot of people think Washington, D.C., Lá nos Estados Unidos, muita gente pensa Washington. because that's the seat of our national government. Porque quando a gente pensa em governo, pensa na sede do nosso governo. I don't know if you think of Brasilia Eu talvez acho que você pense em Brasília or some type of civil government. ou algum outro tipo de governo civil. But this is the least important aspect of government. Mas este é o aspecto menos importante do governo. The word government means A palavra governo significa direction, direção, regulation, regulação, control, controle, restraint. restrição. This is what government is. Isto é o que é governo. Now, there are two spheres of government. Agora, existem duas esferas de governo: Internal government governo interno and external government. e governo externo. Internal government is what we call self-government. O governo interno é aquilo que nós chamamos eu mesmo, o autogoverno. External government Governo externo can be seen in the family, pode ser visto na família, in the church, na igreja, in na schools, escola, in nos businesses, negócios, in nas associations, associações and in the civil arena. e no governo civil, na arena civil. The thing that is important for us to understand Aquilo que é importante para nós compreendermos is that the internal is causative to the external. é que o interno é a causa do externo. The type of external government that exists O tipo de governo externo que existe in the civil arena, na arena civil, business, school, or nos negócios, family, na escola, church, igreja, família. is a reflection of the internal O self-government tipo de governo que existe nestas instituições é um reflexo do governo interno, or the lack of ou self-government então a falta do autogoverno that exists in the people. que existe em cada um de nós. See, the more internal self-government a people possesses, Quanto mais um governo interno as pessoas possuem, the less external government they need to operate on their life. menos vão precisar da intervenção de um governo externo nas suas vidas. So if you go into a nation Se você for a uma nação and they have piles and piles of laws and regulations telling people everything what to do, e eles têm pilhas e pilhas e pilhas de leis e regulamentações dizendo às pessoas tudo o que devem fazer, it reflects a lack of self-government in the heart of the people. reflete uma falta de autogoverno no coração das pessoas. If the people aren't doing what they're supposed to do on their own, Se as pessoas não estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer sozinhas, then someone will come in and tell them what to do. então alguém vem de fora e lhes diz o que tem que fazer. And this is true in any of these spheres of government. Isso é verdade em qualquer uma das esferas de governo. The Dutch political philosopher Hugo Grotius Esse Hugo Grotius, um filósofo alemão, holandês, né? summarized well this principle of self-government Ele sumarizou o princípio de autogoverno when he said this: quando ele disse isso. Não sabe governar um reino quem não pode administrar uma província. Não pode administrar uma província se não pode pôr em ordem uma cidade. Nem pode pôr ordem numa cidade se não sabe regular uma aldeia. Nem pode regular uma aldeia se não pode dirigir uma família. Não pode governar sua família se não sabe como governar a si mesmo. E ninguém pode governar a si mesmo a menos que sua razão seja o Senhor. Aqui não é o Senhor Deus, é que a razão seja o governante, né? Seja o Senhor. E a vontade e seus apetites sejam os servos. Tampouco a razão pode governar, a menos que ela mesma seja governada por Deus e completamente obediente a Ele.
All government begins with God. Todo governo começa com Deus. And as we subject ourselves to the lordship of Christ, E enquanto nós nos sujeitamos à autoridade